possamos todos participar dessa festa, que possamos convidar os amigos para participarem ao longo desses dias. É sempre muito especial. O tema de hoje é o sentido da vida. Vamos refletir um pouco em torno dessa mensagem. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio a mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o Espírito se agita na trama da evolução. Oficina de alma presa, forja a luz, forja a beleza da sublime perfeição. Com essas frases, inicia um belíssimo poema de Castro Alves, intitulado Marchemos. Esse poema de Castro Alves não foi escrito por ele em vida, mas pós-vida, vivo, mas do além. Esse poema, belíssimo, se encontra no primeiro livro sobre a fala por Chico Xavier, um livro chamado Parnaso de Além Túmulo. Para quem não conhece a história ou não sabe dessa parte, o primeiro livro do Chico foi lançado em 1932. Chico Xavier tinha 22 anos. Então esqueçamos por um instante a ideia que a gente tem do Chico. Vamos pensar num jovem de 22 anos. Um jovem que não terminou os estudos. Um jovem que tinha dificuldades de expressão com palavras, embora o coração. Aos 17 anos, ele começou a psicografar. Chico e seus amigos do Centro Espírita não entendiam o conteúdo da maioria das psicografias. Não compreendiam o conteúdo da maioria das mensagens. E aí eles juntaram dinheiro e compraram um dicionário para começarem a compreender o significado. Os primeiros poetas não assinavam, porque o Chico, mesmo sendo Chico, era humano, podia errar. Ele foi se aperfeiçoando. Anos depois, 5 anos depois, seu mentor espiritual Emmanuel diz para ele: jogue fora todas as mensagens que psicografou até hoje. Ele guardava-as. Jogue fora. Foi treino. Agora está preparado para começarmos. E às vezes nós começamos a estudar Espiritismo, começamos a ter intuições e a gente já quer contar para todo mundo. Escreve umas palavrinhas e já quer espalhar. Onde está a disciplina? Onde está a seriedade com a doutrina? Chico teve. Em julho desse ano, estive pela primeira vez na cidade mineira de Pedro Leopoldo. É a cidade onde Chico nasceu, em 2 de abril de 1910. Por volta dos seus 50 e poucos anos, foi para Uberaba, mas nasceu em Pedro Leopoldo. Cresceu em Pedro Leopoldo. Lá fundou o primeiro centro espírita, São Luís Gonzaga. E é interessante que nesse centro espírita, a mesa é a mesma até hoje. As cadeiras são a mesma. Uma simplicidade gigantesca. Nós somos bem recebidos, funciona até hoje, mas fica aberto o dia todo para a gente conhecer. E nós chegando, confesso, que fiquei muito espantado com a simplicidade. Era uma simplicidade imensa. E eu fiquei imaginando aquela mesa tosca de madeira, aquelas cadeiras franzinas, e os espíritos mais elevados passaram por ali. E às vezes ficamos tão preocupados com outras coisas, com o jeito como eu vou falar, como vou me vestir, esquecemos do mais importante, a pureza interna, o desenvolvimento interno. Talvez Jesus tenha passado por lá, naquela simplicidade absoluta. Provavelmente, se eu estivesse na época e visse um menino de 22 anos passando pelo meu lado, não daria nada por ele, provavelmente. Talvez não daria minha atenção se ele quisesse conversar. Um menino simples do interior ali. E um espírito colossal, psicografando aquelas mensagens. Ele, Chico Xavier, não entendia, repito, a maioria das psicografias, pelas palavras.
os poetas escolhiam. Ele pegou aquele punhado de psicografias e mandou pelo correio para o presidente da Federação Espírita Brasileira da época, chamado Manuel Quintão. Manuel Quintão era um intelectual. Ele conhecia perfeitamente os poetas. Para quem não sabe, quem entende de poesia, basta ler um verso, já sabe quem é um poeta, sem estar escrito. Cada poeta tinha o seu estilo preferido, o jeito de rimar, as palavras preferidas. O Manuel Quintão leu aqueles poemas e não teve dúvidas. São os poetas. Começaram a trocar cartas. E ele pediu para publicar o primeiro livro, Parnaso de Aristotle, e foi publicado. 1932. Rapidamente, esse livro chegou até a Academia Brasileira de Letras, onde estavam os imortais da academia, os grandes intelectuais. Monteiro Lobato, na época, teve a chance de ler. Monteiro Lobato, que se tornou espírita, para quem não sabe, Monteiro, do sítio do Capão Amarelo. Outros intelectuais liam, e aconteceu um fenômeno muito interessante. Foi manchete em vários jornais. Vários dos poetas, ao lerem, tinham certeza. De fato, é Castro Alves, é Olavo Bilac, é Guerra Junqueira, é Casimiro de Abreu, é Casimiro Cunha. Outros disseram o seguinte: não é. Provavelmente esse Chico Xavier imita todos os poetas. Imagina a capacidade de imitar todos os poetas. E muitos começaram a chamar o Chico de pasticheiro, imitador, muitos. Ele começou a receber cartas por ofensa. Já tinha haters naquela época. Não é como hoje nas redes sociais, mas ele recebeu tantas cartas ao longo da vida, difamando. E o mais interessante, Monteiro Lobato vai dizer assim: se realmente é verdade que o jovem mineiro imita os poetas, então ele não merece uma cadeia, mas todas as cadeias da Academia Brasileira de Letras, porque ele é melhor que todos nós juntos. Havia um grande crítico literário da época, que ao ler o livro ele disse o seguinte: reconheço os estilos, mas desconheço o fenômeno. Isso me encanta, mas também me espanta. E uma curiosidade: são centenas de livros psicografados pelo Chico Xavier. Muitos no prefácio, vamos ler mensagens de Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes. Mas o Parnaso de Aristotle é o único livro onde ele mesmo escreveu o prefácio. Está escrito lá palavras minhas. Quem não leu esse livro é emprestado, compra. É uma belíssima obra, para quem gosta de poesia ou não. Não vou lembrar as palavras exatas, mas lá no prefácio, em palavras minhas, ele se apresenta: sou Chico Xavier, nascido em Bento Leopoldo, e diz o seguinte: não venho ao mundo das letras para fazer fama, porque há muito tempo a dor já me ensinou a inutilidade dessas coisas. Olha que fantástico. 22 anos. A fama iria chegar uma hora, mas ele deixa claro no prefácio: não venho no mundo das letras para fazer fama. A vida já me ensinou a inutilidade dessas coisas. E como ele já havia sofrido. Como ele já havia sofrido. E hoje em dia, onde tantos e tantos buscamos famas o tempo todo, buscamos likes, buscamos elogios, buscamos aplausos, a conta de quê? O grande sociólogo polonês Zygmunt Bauman escreveu livros fantásticos analisando a nossa sociedade como vida líquida, modernidade líquida, amor líquido. E na análise brilhante do sociólogo, ele vai dizer que vivemos momentos, uma vida líquida, rasa, sem profundidade. É o amor onde o eu te amo virou bom dia. É tão fácil falar eu te amo. As coisas são feitas para não durarem. Não, para você trocar rápido. Trocar rápido com celulares, televisão, roupas, amizades. Perdeu-se a profundidade. Profundidade essa que o Chico já tinha. Ele já havia compreendido, mesmo com 22 anos, um pouco do sentido da vida.
a importância da disciplina. Allan Kardec, o grande codificador do Espiritismo, teve igualmente uma vida exemplar. Trabalhando com afinco, crescendo, se desenvolvendo, é belíssima a vida de Allan Kardec. Nós vamos encontrar também a disciplina, o esforço, e aí precisamos lembrar algumas coisas. Allan Kardec não acreditava em espíritos ao longo da sua vida. Seu verdadeiro nome político, Leão Denis Rivaio, ele não acreditava. Ele chegou a escrever como que alguém acredita em espíritos. Provavelmente são fogos fatos, gases. A pessoa vê um gás assim no cemitério, acha que é espírito. Allan Kardec, que estudou no Instituto de Heidelberg, com Pestalozzi, ele aprendeu e desenvolveu a habilidade de analisar as coisas. E como nos falta hoje essa análise? A maioria de nós, sociedade, acreditamos em tudo. Recebeu a mensagem no WhatsApp, acredita. Alguém falou, acredita. E o próprio Allan Kardec vai dizer, já espírita, duvidem, analisem, discordem. O próprio Allan Kardec vai dizer. Ele convidava os espíritas a questionarem, a não acreditar só porque alguém falou na tribuna ou porque estava escrito no livro. Em A Gênese ele vai dizer, se algum dia a ciência provar que um ponto do espiritismo está errado, fica com a ciência. Porque ele sabia o que estava fazendo. Olha a fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela fé que nos convida a acreditar, mas sabendo porque eu acredito. Não acreditar porque alguém falou. Não acreditar porque eu recebi a mensagem. Em nome de Allan Kardec, duvidem de tudo que eu estou falando. Em nome de Allan Kardec, sejamos mais críticos, sim. Analisando mais. E hoje, com tantos vídeos falando sobre o espiritismo na internet, rasos, onde pessoas falam suas opiniões e vamos ver os comentários, todo mundo acreditando. Porque nos faltam referências. Em nome de Allan Kardec, duvidemos, questionemos, será que é verdade? Será que é assim mesmo? Deixa eu testar. A oração faz bem? Deixa eu orar. Amar o próximo é bom? Deixa eu amar o próximo. Duvidemos. A importância da doutrina está na sua obra, no seu estudo. E aí eu convido, em nome de Kardec, o nosso estudo constante do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro espírita e o mais importante. Ele é fantástico. Hoje, preparando a palestra, eu estava revendo algumas questões do livro. Embora eu já tenha estudado o livro todo, a gente esquece, são 1019 perguntas. E eu me deparei com uma parte do Livro dos Espíritos que fala o seguinte, da igualdade do homem e da mulher. Século XVIII. Falando sobre isso, perdão, século XIX. 1857, falando sobre coisas que falamos hoje. E muitas perguntas de Allan Kardec, não é porque ele tinha aquelas dúvidas, eram dúvidas das pessoas, ele queria deixar bem claro. Ele vai fazendo perguntas envolvendo o homem e a mulher e as respostas dos espíritos. Quando eu vi a pergunta, eu fiquei com medo. Meu Deus, o que será que os espíritos responderam? E as respostas belíssimas, dizendo que somos iguais. E tem uma parte que Kardec pergunta, mas será que os homens não são um pouco melhores que as mulheres? E os espíritos vão dizer, na verdade é o contrário, às vezes, pelas atividades que se propõem, as mulheres, que são as primeiras que vão cuidar dos filhos, que vão educar, que vão trazer as sementes do amor. Em determinada pergunta, Allan Kardec vai questionar os espíritos. Na nossa evolução, a intelectual e a moral, elas andam juntas, qual vem a primeiro? E os espíritos respondem, a intelectual vem primeiro, porque ela que vai puxar a moral. Mas tem tantos espíritos inteligentes que não são morais ainda? Sim, pois é. Mas primeiro vai vir uma. Porque eu preciso entender, a distinguir o que é o bem, o mal, o certo e o errado. Quanto mais se expande a minha mente, melhor eu consigo compreender. E não há um certo e errado universal. Esse certo e errado vai se expandindo. Tem várias opções. A gente vai vendo o mundo de outras formas, conforme vamos evoluindo. Em 2017, eu estive em Paris a trabalho pela primeira vez. Eu imaginava que eu ia para Paris um dia velhinho,
E foi trabalho todos os dias. Até que, numa folga de um horário de almoço, eu quis ir no cemitério Père Lachaise, onde Allan Kardec foi enterrado. Na verdade, ele foi enterrado em Montmartre e depois levado um ano depois para Père Lachaise. É o principal cemitério da França, de Paris. E sempre que eu li, desde os meus 16 anos, aqui na Universidade Espírita, as biografias de Kardec, diziam que o túmulo de Kardec era o mais florido de todo o cemitério. E lá estão grandes nomes da cultura, com nomes do rock, entre outras pessoas. E eu nunca entendi se era florido porque nascia espontâneo, se porque as pessoas levavam, mas na dúvida, assim que eu cheguei no cemitério, tinha uma floricultura na frente, eu comprei um vasinho de flores. É florido porque as pessoas levam. Comprei um vasinho e fui procurando. O túmulo de Kardec é o mais visitado. Pessoas do mundo todo visitam. E lá tinha o detalhamento, rua tal, bloco tal, estava no Kardec. Tinha nomes famosos. Era de manhã, era uma primavera. Eu nunca achei que achava um cemitério bonito. É lindo. Parecia uma obra de arte. E eu fui andando calmamente, até porque era uma subida. Fui andando calmamente. Aí eu cheguei na quadra onde estava o cemitério do Homem de Kardec. Ele não tem um túmulo, é um dômen. Como Kardec foi um druida, na existência que dá esse nome, os druidas tinham um dômen, pedras gigantescas. E aí, Allan Kardec. Encontrei o dômen de Allan Kardec, fui me aproximando. Tinha um grupo muito grande de pessoas ali no dômen. Eles falavam um idioma que eu não compreendo. Não sei que idioma era, eu só entendia quando era Allan Kardec. E eu fiquei ali esperando um momento para eu ficar sozinho com Allan Kardec, quem me dera. E eles saíram, aquele monte de pessoas, e eu me aproximei. Tem o busto de Allan Kardec, tem ali o rosto, o busto, esculpido. Tem as famosas frases, nascer, morrer, renascer, tal qual a lei. E a emoção, né? Encostei ali nas pedras e eu fiz uma prece. Agradeci a Deus, a Jesus e pensei assim: nunca estive tão perto de Kardec. E aí no mesmo instante eu ouvi: nunca esteve tão longe. Quem falou isso? Provavelmente o mentor. E aí eu comecei a entender: nunca esteve tão longe. Estou perto dos despojos mortais, que um dia foi o corpo dele. Mas perto de Allan Kardec da sua grandiosidade, de forma alguma. Allan Kardec, que foi um grande gigante, dando um grande exemplo. Então, em nome de Allan Kardec, questionemos. E a doutrina espírita, que vai nascer ali, com o livro dos Espíritos, que vai se constituir de outros livros e principalmente da vivência de homens e mulheres formidáveis. Esse Espiritismo, ele nos mostra o sentido da vida. Ele vem responder às grandes questões da humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Como será que deve ser viver sem saber essas questões? Eu não lembro mais. Mas sei que a maioria das pessoas vivem sem ter essa noção. De onde viemos? Por que estamos aqui? E aí nós vamos entender que nós já tivemos muitas existências, que teremos muitas outras, e que sempre vamos evoluir, que nós jamais regredimos, que podemos ser hoje melhor do que ontem, e para saber o que fomos no passado, dá para saber, basta olhar quem somos hoje. Então, né? Se nós temos ainda más tendências, nós as tínhamos, más inclinações, dificuldades, mas também podemos perceber as nossas conquistas. E todos nós já tivemos conquistas. Todos nós já tivemos outras dificuldades. E para ilustrar a palestra, eu quero contar uma história que está num livro chamado Ação e Reação. Chico Xavier chegou a psicografar uma série de livros, psicografado pelo Espírito André Luiz, de autoria do André Luiz. André Luiz foi um médico na Terra. A maioria conhece o livro Nosso Lar, teve o filme. São vários livros. E esse médico, André Luiz,
no plano espiritual, ele foi um repórter, porque ele ia aprendendo as coisas no plano espiritual e mandava os livros contando como haviam sido as histórias. E tem um livro chamado Ação e Reação, recomendo a leitura. É um livro onde cada capítulo o André Luiz vai mostrando o que ele aprendeu sobre os diferentes tipos de ação e reação. Por exemplo, tem um capítulo que ele fala sobre os desencarnes coletivos. Por que existem lugares onde todo mundo morre de uma vez? Um avião caiu, torre gêmeas, e ele vai explicar. Ele vai explicar pessoas que numa vida pioram a sua situação. Ele vai mostrar exemplos de pessoas que melhoram a sua situação. E vai mostrar exemplos de pessoas que ficam estagnadas. Às vezes a gente fica estagnado. Nunca regredimos, mas às vezes perdemos encarnações. E no capítulo 16, para quem quiser ler depois em casa, do livro Ação e Reação, o capítulo chama-se Débito Aliviado. Ou seja, fala de alguém que tinha débito, como todos nós. E esse débito foi aliviado por algo que ele fez, não porque Deus achou ele bonitinho. A cada um de acordo com suas obras, já diria Jesus. A doutrina nos ensina que não há privilégios para Deus. Tudo está no seu lugar. Essa história vai nos mostrar. Vou tentar ser didático para contar essa linda história. André Luiz, como eu disse, ele estava aprendendo. E ele foi junto com um mentor espiritual num centro espírita na Terra. Podemos imaginar um centro espírita como esse. E lá no centro espírita, o André Luiz começou a perceber que tinham algumas pessoas encarnadas assistindo a palestra, poucas, e muitas no plano espiritual. Assim como provavelmente aqui nesse instante, o lado espiritual está lotado. Porque as dimensões são outras. E o André Luiz foi percebendo aquilo, que interessante. Mas todos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, assistiam uma palestra do encarnado. E aí eu dou um tchau agora para todo mundo, os encarnados e os desencarnados. Todos assistindo atentamente. O nome do palestrante era Adelino Costa. E o André Luiz começou a assistir a palestra e se emocionou. Nossa, como esse rapaz fala bem. Adelino já era um homem maduro. E o André Luiz foi percebendo palavras doces. Só que o Adelino tinha várias manchas pelo corpo. O André Luiz achou estranho. E ele tentou ver como ajudar. O André Luiz assistindo a palestra de um encarnado do lado do mentor espiritual. E aí, veio uma velhinha, uma senhora desencarnada, atrapalhar o mentor que estava assistindo. Mentor, posso falar com você? Pode, claro, pode. Eu quero te pedir pelo palestrante. Diga mais. Ele ajuda todo mundo, mas ninguém ajuda ele. E nós estamos vendo que ele tem essas feridas, sofrendo muito. Será que o Senhor não pode ajudá-lo? Imagina que lindo, gente. Quando os Espíritos pedirem por nós, e o mentor, para aliviar aquela senhora, falou para ele, para ela: nós já temos 2 médicos no plano espiritual que estão acompanhando o Adelino. Fica tranquila. E ela saiu um pouco mais esperançosa. Alguns instantes depois, chegou um jovem, também desencarnado. Havia desencarnado há pouco tempo no plano espiritual. E ele também atrapalhando o mentor. E posso falar com você? Pode. Eu queria pedir pelo Adelino, pelo palestrante. E o André Luiz ali do lado, achando aquilo tão estranho. Nossa, o que será que esse Adelino faz? Diga, jovem. O Adelino, ele até ganha bem. Trabalha muito. Mas ele ajuda todo mundo. Ele está passando dificuldades materiais. Esses dias, a minha mãezinha, que é encarnada ainda, precisava de remédio para os meus irmãos. Ela não tinha dinheiro. Eu fui até a casa do Adelino e comecei a pedir para ele por pensamento. E do nada ele pensou em visitar minha mãe. Gente, nunca é do nada. Quando vier alguém na nossa mente, ai, que vontade de ligar para o meu amigo fulano que eu não falo há tanto tempo. Liga, manda mensagem. Sinal de fumaça. Ah, não. Ele que vinha falar comigo. Ah, minha avó, minha tia. E ele foi lá na casa da minha mãezinha. E ele deu todo o dinheiro para comprar os remédios. Ajuda o Adelino. E o mentor disse: claro, pode deixar. E o André Luiz ficou espantado. Que homem bom, homem simples. E o André Luiz
perguntou: posso acompanhá-lo a fim de estudo? Não era para fofoca, não era curiosidade, era para estudar. O mentor disse que sim, claro, vamos acompanhá-lo. Ao final da palestra, ele conversou com algumas pessoas e foram para casa. Chegando na casa de Adelino, ele foi recebido pela mãezinha, seus 60, 70 anos de idade. Se abraçaram. E o André Luiz comenta com o mentor: ele não é casado? Ele vive com a mãe? Sim, ele é casado, responde o mentor. Mas a sua esposa o abandonou logo que a sua filha nasceu. E o André Luiz, ele comenta no livro. Aí eu parei de perguntar depois dessa. Entraram para dentro da casa. A mãe muito carinhosa, conversaram, já era tarde. Quando Adelino tomou seu banho, foi no quarto da filhinha, Marisa. O livro deixa bem claro que era uma menininha loira. Ele dá um beijo na Marisa, de 10 aninhos de idade. E do lado da cama de Marisa tinha 2 menininhos bem novinhos, de pele negra. E André Luiz estranha, e o mentor diz: o nosso amigo adotou alguns anos atrás sozinho esses 2 rapazes. E cada vez mais o André Luiz ia ficando encantado. Ele via dificuldades materiais, mas via que não faltava carinho daquele homem que também era pai, que era filho, que era amigo. Foi fazer uma oração, foi dormir, e aí o mentor disse o seguinte: André, a fim de estudo, eu vou contar um pouco da última vida do Adelino, para você entender o que está acontecendo aqui. Na última existência dele, ele foi filho de uma escrava. Seu pai era o dono da fazenda, se aproveitava de várias escravas, nunca assumiu nenhum dos filhos que viraram escravos, mas por algum motivo seu pai se afeiçoou a ele. A pele não era tão escura, seu pai jamais admitiria um filho de pele escura. Seu pai chamava-se Martim Gaspar. Então o rico fazendeiro, orgulhoso, assumiu essa criança. E o pai amava muito aquela criança, e vice-versa. E o mentor deixa claro que não dá para contar o motivo, mas vamos desse amor dos dois. Mas, gente, tudo está no seu lugar. A criança cresceu, teve os melhores estudos. E quando tinha 22 anos, o jovem, o seu pai, Martim Gaspar, já com 50, quis se casar pela primeira vez. Mas ele arrumou uma esposa com 22 anos de idade, a mesma idade do filho. E aí a gente já pode imaginar o que aconteceu. O filho se apaixonou pela madrasta. Em pouco tempo ela também se apaixonou. Começaram a se encontrar às escondidas. E o filho que amava o pai começou a desenhar um plano para matar o pai. O jovem pediu ajuda de 2 capatazes que odiavam os negros e não gostavam do seu pai, para lhe ajudar. Certo dia, ele colocou um medicamento para o pai dormir, e assim que seu pai dormiu, os 2 capatazes colocaram fogo. Martim Gaspar desencarnou queimado. E olha que interessante, o Adelino tinha manchas pelo corpo e ele sentia dores de queimado. Mas a gente chega lá. Seu pai morreu na hora. Só que desde aquele dia, o jovem não conseguiu ser mais o mesmo. Após a morte do pai, ele começou a se sentir culpado. Um remorso apareceu de repente. A nova, agora a esposa do pai, a sua agora esposa, sabia de tudo, participou do plano, do parricídio, matar o pai. E ele começou a ver o vulto do pai dele por toda a fazenda. Claro que o seu pai começou a persegui-lo. Quando despertou no mundo espiritual, já que a morte não existe, ele reconheceu. Foi ele que fez isso comigo, meu filho, que eu dei tudo. Ele, o jovem, resolveu ir morar na Europa. Foi morar com a esposa na Europa. Só que ele não conseguia ser feliz. Tal era o remorso. 5 anos depois, ele começou a enlouquecer. Nem tanto, porque ele começou a falar para todo mundo do crime que ele tinha cometido. Todo mundo que ele via, ele dizia do crime. E falava que a esposa
Margot, que era a esposa do pai, ela percebendo logo me internou no hospício, antes que sobrasse para ela. E não muito, ele morreu. E ao chegar no plano espiritual, foi recebido pelo seu pai, não com alegria. E ele começou martírios horríveis por Adelino. Narra André Luiz que ele ficou 11 anos no plano espiritual sendo perseguido. E nem precisou os espíritos fazerem nada com ele. A culpa era tão grande que ele sentia as dores do fogo no seu perispírito. O pai morreu naquele instante. Ele ficou 11 anos sentindo tal culpa. Após 11 anos, foi resgatado, se arrependeu, começou a trabalhar no plano espiritual. E ele juntou uma vontade tão grande de fazer diferente, compreendeu o mal que ele havia feito. Porque às vezes nós não compreendemos, outras vezes sim. Todos nós já tivemos várias existências. O que será que fizemos? O que será que estamos fazendo nesta vida? Somos o que fomos. Se fôssemos pensar numa plantação nessa nossa vida, como será que é o nosso jardim? Que sementes que temos espalhado, seja através das nossas palavras, atitudes? Será que temos plantado mais coisas boas ou apenas coisas não boas? Quando Adelino se viu lúcido, planejou a sua reencarnação. E aí, para concluir, o mentor se aproxima da menininha Marisa, de 10 aninhos, a filha dele, e diz: como Adelino destruiu o casamento do pai, ele não mereceu ter uma esposa digna, por isso foi abandonado. Como ele não respeitou o pai, logo criança ele se viu órfão do pai, sendo cuidado pela mãe. A Marisa é a madrasta do passado, que ele conspurcou, que ele prejudicou, e agora como pai, ele tem a chance de reeducá-la e colocá-la no bom caminho. E aí a gente pode começar a pensar: quem será que foi a minha filha? Quem será que são os pais? Tudo está no seu lugar. Um amigo que nós encontramos, alguém que tropeçamos por acaso, tudo está no seu lugar. E os 2 filhinhos adotados são os 2 capatazes, que odiavam os negros, nasceram de filhos africanos, foram abandonados e vão aprender a amar. Olha a história dele. E o André é curioso, e cadê o Martim Gaspar? E o pai dele já perdoou. Calma, André, calma. Martim Gaspar continuou perseguindo o seu filho, mesmo depois que ele encarnou. Só que ele foi observando as transformações morais. Ele foi percebendo a transformação real. Ele foi se desarmando, foi se encantando, até que um dia ele foi resgatado. E o mentor vai lembrar a frase de Jesus: o amor cobre a multidão dos pecados. Ele não precisava necessariamente vir queimado. E o mentor vai dizer o seguinte: o nosso Adelino, devido ao ato que ele fez, era programado para nessa idade ele já ter feridas pelo corpo todo e não sair da cama. Mas tal é a quantidade de bem que ele tem espalhado, que o débito tem se aliviado. Ele ainda resgata com essas manchas pelo corpo. Mas e o pai? Ele se arrependeu. Foi resgatado pela nossa colônia. E durante a conversa, eles chegaram na colônia espiritual. E o mentor disse o seguinte: agora que nós chegamos, não posso continuar a conversa. Mas amanhã a gente continua. E o André Luiz ficou sem saber o final. E ele narra o seguinte no livro: eu deixei ali como estudo a ser concretizado, para eu saber que eu tinha que terminar aquela história. No dia seguinte, André Luiz conta que houve sirenes na colônia espiritual e eles tinham que sair para um trabalho. E o trabalho era com o Cruz, o maior dirigente daquela colônia, e o André Luiz ficou super feliz. Pela primeira vez eu vou como mentor dos mentores. E foram para a terra. Ele nem sabia o que era, mas ele estava pronto ao trabalho. Estejamos prontos ao trabalho.
Às vezes as situações mais difíceis chegam até nós e a gente não sabe por quê. Aquela amiga que você não fala há muito tempo, ela te liga e fala: eu quero abortar. Será que eu não posso falar umas palavras para ela? A decisão é dela, mas será? Um amigo te conta que quer se matar. Será que eu não posso falar algo para ele? Será que eu não posso dar um abraço? E o André Luiz, acompanhando os mentores, ele chega até a casa do Adelino. E ele fica surpreso. Não sabia que eu iria vir hoje aqui na casa do Adelino. E os mentores fazem assim: silêncio. Os mentores todos entram na casa do Adelino, era 2 da manhã. O Adelino tinha acabado de sentar para dormir. E o André Luiz não entendia nada, ele estava ali de ajudante. Vários mentores espirituais juntos. O mentor coloca a mão na cabeça do Adelino, e assim que ele dorme, ele é retirado do corpo. E aí, gente, como é importante fazer uma oração antes de dormir. Como é importante. A medicina já vai falar da higiene do sono, da importância de diminuirmos as telas antes de dormir, para não assistir aquele filme de ação e ficar tendo pesadelo a noite toda. Mas mais que isso, talvez uma leitura edificante, uma oração. Emmanuel dizia que quem dormia sem orar, dormia acompanhado. Oremos, peçamos auxílio, peçamos para trabalhar, oremos por alguém. E ele orou a Adelino. O mentor estava ali do seu lado. Começou a conversar com ele e falou para ele assim: Adelino, é hoje, chegou o momento. E o Adelino começou a chorar de emoção. O que é hoje? O André Luiz não entendi. É hoje. Fizeram todos juntos uma oração. E ao final da oração, como se fosse tudo cronometrado, alguém toca a campainha. E o Adelino acorda assustado. Assim como a gente está dormindo, alguém liga. Ao mesmo tempo que acorda assustado, ele sentia aquelas vibrações dos mentores. Ele não via, mas ele sabia que estava junto. Ele foi acordando, imagina, abriu a porta de madrugada, não viu ninguém, e quando ele olha, tem uma criancinha abandonada. E o mentor fala para ele no ouvido espiritual: é o seu pai que volta para você. Ele não ouviu, mas sentiu. Ele pegou a criancinha nos braços, ergueu e começou a gritar: meu filho, quanto tempo te esperei. São as bênçãos da vida. Qual o sentido da vida? Resgatarmos dívidas pretéritas? Sim. Construir um porvir diferente? Sim. Nos melhorar por dentro? Com certeza. Refletir essa melhora lá fora? Com certeza. Nossa sociedade ainda é muito egoísta. Nós somos a sociedade. Há espíritos mais elevados que às vezes encarnam, mas nós estamos aos poucos evoluindo. Só que a maioria ainda pensamos apenas em pagar as contas, correr, gozar, se divertir, comer. Calma. O que eu tenho feito da minha vida? Por que será que eu reencarnei? O que será que eu prometi do outro lado? O que eu posso fazer de concreto para a minha vida ser melhor hoje? O que eu posso fazer de concreto para viver dias mais tranquilos? Assim como Adelino, que aos poucos foi resgatando os seus débitos. Há um outro livro que eu gosto muito também, chamado Há 2000 Anos. E aí vocês vão ter vários livros para ler, ou reler, são livros para a gente ler mais de uma vez. Há um livro chamado Há 2000 Anos, psicografado pelo Chico Xavier, e o autor espiritual é Emmanuel, o mentor do Chico Xavier. Nesse livro, Há 2000 Anos, o mentor do Chico, Emmanuel, ele conta que na época de Jesus, ele, Emmanuel, era um senador romano, chamado Públio Lentulus. E ele vai narrar que ele era orgulhoso, poderoso, enfim, o livro é lindo. Aquele orgulho traria consequências.
O Públio Lentulus, ele chegou a ver Jesus pessoalmente. É uma das passagens mais lindas do livro. Sem querer dar spoiler, mas isso é no comecinho. E todos sabem normalmente. Mas o Públio Lentulus, ele tinha uma filha com lepra, uma filhinha chamada Flávia. E os médicos da época não sabiam como curar Flávia e nunca conseguiram. A esposa de Públio, chamada Lívia, ela estava já encantada pelo cristianismo. Ela implorava: Públio, peça a Jesus. Dizem que os surdos voltam a ouvir, que os cegos voltam a enxergar, que os paralíticos voltam a andar. Não custa nada tentar. E ele negava, jamais. Até que um dia ele foi, muito orgulhoso, Emmanuel, na época de Cristo. Mas ele pôs uma roupa dele mais simples, uma túnica. Ele não foi encontrar onde Jesus estava. Ele ficou num lugar na estrada que ele sabia que Jesus passaria, para ninguém vê-lo conversando. E ele ficou ali vários minutos esperando. Enquanto isso ele pensava assim: como iremos conversar? No dialeto dele? No meu idioma, em outro dialeto? Quem é ele para falar comigo? É melhor eu ir embora. Eu sou um senador romano, representando as águias romanas. Mas algo dizia para ele esperar. Quando lá no longe, narra o livro, surge a figura de Jesus, andando calmamente. Era final da tarde, o sol se punha, aquele desenho colorido no céu, e Jesus se aproximando. Públio não sabe porquê, mas ele caiu de joelhos e começou a chorar compulsivamente, de emoção, ao mesmo tempo que seu orgulho falava assim: se levanta, por que você está chorando? Mas o Espírito sentiu e ele chorava. E Jesus foi se aproximando. E eles começaram a conversar. Em algum momento o próprio Públio pensou: estamos falando qual idioma? Mas era de coração para coração, de mente para mente. E tudo que o Públio pensava, Jesus lia o pensamento. Ele pensava: mas imagina, eu represento o Império Romano, e Jesus diz que logo aquele império ia cair. E ele fala coisas lindas, e vai dizer o seguinte: não estou aqui por você, orgulhoso senador romano, que ainda não compreende a minha mensagem. Estou aqui por tua filha e tua esposa, que merecem. E ele curou a Flávia à distância. E diz para ele assim: Jesus, tens nesse instante um minuto precioso da eternidade. Pode aproveitá-lo agora, ou levará séculos para chegar nesse minuto precioso. O Públio Lentulus tinha um minuto precioso na sua história evolutiva. Ele podia aceitar Jesus ali. Ele podia, mesmo sendo senador romano, praticar o bem. Como seria diferente o futuro do Emmanuel? Mas ele não aceita Jesus naquele minuto precioso. Ele volta para sua casa, a filha está curada. A esposa faz festa. Ele briga com a esposa e diz: finalmente os remédios fizeram efeito. O Chico vai lançar outro livro chamado 50 anos depois, que conta o que aconteceu com o senador depois que ele morreu. E na encarnação posterior, ele vem como um escravo. Um escravo grego. Para justamente aprender a humildade, para aprender a servir, para baixar aquela crista do imperador. E Emmanuel, ao longo de várias encarnações, ele foi tendo várias oportunidades, caía, levantava, mas somente os séculos fizeram ele se reerguer. Todos nós temos minutos preciosos. E ao longo da palestra eu tenho tentado chamar a atenção para nós refletirmos sobre o nosso minuto precioso. O que eu estou fazendo na minha vida? E talvez estejamos fazendo coisas lindas, que bom! E sempre podemos fazer mais. Divaldo Franco, médico espírita, quando ele ainda era bem jovem, ele chegou até o Chico Xavier, eles tinham uma diferença de 17 anos de idade, e o Divaldo falou assim com o Chico: Chico, provavelmente, Chico,
Você já viu com a sua mediunidade vários amigos nossos que já morreram, né? E o Chico falou, sim, meu filho, sim, sim. Ô Chico, os nossos amigos espíritas, trabalhadores da doutrina, você já conversou com os amigos que morreram espíritas? Sim, sim, meu filho. E Chico, tem alguma coisa em comum entre todos os espíritas que você conversou, que eram nossos amigos? E o Chico falou que sim, Divaldo. É interessante a sua pergunta. Sim, Divaldo. Para todos os amigos que eu conheci na Terra e que desencarnaram, espíritas, assim que eu os reencontro com a mediunidade, eu faço a pergunta para eles se eles se arrependem de alguma coisa. Eu estou falando de pessoas incríveis, que tiravam a blusa para dar para o outro, humildes, que renunciavam, que trabalhavam, pessoas incríveis. Todos eles, Divaldo, diziam se arrepender por não terem aproveitado bem o tempo. Estamos falando de pessoas que trabalhavam muito. Todos chegaram à conclusão que eles podiam ter feito mais. E o Divaldo ficou refletindo naquelas palavras. Uma vez que todos nós podemos fazer mais. Mas aí alguém podemos pensar assim, então eu preciso viver só fazendo bem? Se isso não é natural ainda, com certeza não. No livro dos Espíritos aprendemos que há inclusive a lei de repouso. Podemos e devemos e merecemos descansar. Merecemos ter lazer. Mas será que eu preciso assistir Netflix todos os dias à noite, 2, 3, 4 horas? Posso assistir um dia, e eu posso vir trabalhar um dia no centro, ou em outro local, ou onde estiver. Como estou usando o meu tempo? É curioso, porque às vezes a gente não tem tempo para leitura. Eu estou sem tempo para ler. Dei um celular e manda mensagem. Na última semana você ficou 9 horas no celular. Meu Deus. O que temos feito com o nosso tempo? Como sementes preciosas. Cada um de nós já tivemos muitas existências. Cada um de nós teremos muitas outras. Tudo está no seu lugar. Nada acontece ao acaso. Aquele chefe, aquele colega, aquela traição. A importância de sermos resignados. Não precisamos nem falar de polarização política. Há polarização em tudo. E às vezes, nesses momentos, o que menos fazemos é ser cristão quando atacamos uns aos outros. E Jesus que nos ensinou a perdoar. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos imortais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia? Conforme eu fui estudando psicologia, eu fui aprendendo e entendendo que há níveis de consciência diferentes, há níveis de evolução diferentes. Se todos nós vemos aqui uma mesma resposta do livro, podemos entender de formas diferentes. Não necessariamente entender o melhor do que o outro, pontos de vista, compreensões. Eu lembro até hoje, a primeira palestra que eu dei aqui, eu falei sobre caridade. Tinha 18 anos, nessa tribuna. Eu peguei o livro do Evangelho, li o que estava escrito lá e falei de caridade. Hoje, mais de 20 anos depois, a minha visão de caridade é totalmente diferente do que eu falei na tribuna. Quer dizer que eu falei alguma coisa errada? Não. Era aqui a minha visão. Agora é aqui. Imagina do Chico, de Jesus. Eu fui aprendendo. Que às vezes a maior caridade, não. Caridade com os amigos. Ninguém fala, amigo, chama de canto, eu sou seu amigo. Você pode me odiar por isso. Mas eu não acho legal o que você está fazendo com a sua esposa. Eu não acho legal o que você está fazendo com essas pessoas. Meu amigo, a palavra do amigo. Chama de canto você, meu amigo. Às vezes a caridade pode ser mandar alguém embora. A pessoa está te dando trabalho demais, está trabalhando tudo, você deu 1000 chances. A maior caridade é mandar a pessoa embora. Se a pessoa vai embora, vai ficar triste, revoltada, vai estudar, vai melhorar, vai conseguir um outro emprego. Mas Allan Kardec vai questionar como Jesus entendia a palavra caridade.
686. Benevolência para com todos, fazer o bem para todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Ser indulgente é tentar não ver o defeito dos outros. Mas às vezes não tem jeito, né? Está gritante. Mas se vê, não sai para aí espalhando. Uma coisa é tentar não ficar procurando. Às vezes a gente fica procurando, né? Mas tem gente que nem procura aparecer o defeito. Não vai sair para aí espalhando. O que adianta? Ei, fui lá na casa do outro lá, nossa, ele entrou com a esposa batendo no filho. Não precisa. Para quê? Espalhemos as coisas boas. E o final da resposta, perdão das ofensas. Qual o sentido da vida? Praticar mais caridade. E aí vamos lembrar do livro de Joana de Ângeles, chamado Amor Imbatível Amor. Acabando a palestra. Amor Imbatível Amor. Durante o livro inteiro, a Joana de Ângeles fala sobre amor. Não sei como ela consegue tirar tanta criatividade para falar sobre amor. E sempre de formas diferentes. E no final do livro, na última folha, quem tiver curiosidade, pega o livro, na última folha, ela diz assim: depois de tudo que eu falei sobre amor, para encerrar, eu tenho uma sugestão de Joana. Nós aprendemos que devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Mas para a grande maioria das pessoas, Deus ainda é muito abstrato. A maioria das pessoas não compreende Deus. E não consegue. A Joana vai dizer: eu recomendo começar pelo que é mais abstrato, o mais perto de nós mesmos. Começa se amando. E se amando é se gostar mais. Em todos os sentidos, é se cuidar mais. E se cuidar mais é plantar coisas boas. E quando estivermos nos amando, estaremos nutridos para amar o próximo. Porque só damos o que temos, poderem amar o próximo, poderem olhar nos olhos, estar presente. E quando estiver amando a Deus, ao próximo, naturalmente estamos amando a Deus. E esse amor, ele pode ser praticado no dia a dia. O amor construção. O amor não é só uma palavra. Tomemos cuidado para não nos viciarmos em atitudes vazias, líquidas. Vir na casa espírita, dar um passe, mas nem olhando no olho da pessoa. Vai ajudar alguém, joga umas moedinhas, pega uma roupinha velha e doa achando que é caridade. E às vezes, um momento presente com alguém que nem conhecemos pode fazer diferença. Um olhar, um sorriso. Às vezes o plano espiritual fez um trabalho danado para um desconhecido te chamar. Oi, posso falar com você? E a gente não quer conversar com o desconhecido. Oi, fala, diga. Estar presente. Esses dias eu conversei com uma pessoa muito simples. E ela falou assim para mim: Bruno, você sabia que Jesus às vezes vem disfarçado para testar a gente? Eu falei: é. Ai, eu me arrependo tanto que um dia desses, uma vizinha minha pediu uma ajuda e eu não ajudei. E eu fiquei pensando: será que Jesus se disfarçou da minha vizinha? Jesus diz que estaria onde estivessem praticando o seu evangelho. Que possamos então amar mais, dia a dia. E aí, para encerrar a palestra, eu gosto muito de Eurípides Barçanufo. Para quem não conhece Eurípides, ele foi um grande exemplo espírita cristão. Antes do Chico, Eurípides, ele nasceu na cidade mineira de Sacramento, Minas Gerais, em 1880. Ele viveu apenas 38 anos. Faleceu em 1918, na gripe espanhola. 38 anos. E o que ele fez em 38 anos, talvez muitos de nós não faremos em 500 anos. Tem uma vida linda, Eurípides. Tornou-se espírita na juventude, fundou o Colégio Allan Kardec, foi professor. Ele trabalhava demais. Só que tem uma coisa que o Eurípides nunca contou para ninguém, nunca. Precisou ouvir um espírito para fazer uma fofoca. Fofoca do além pode. Tem um livro do Chico Xavier chamado A Vida Escreve, fotografado pelo Chico, onde o espírito Hilário Silva
conta um dia da vida de Jesus. E ele vai dizer o seguinte: certo dia, Eurípides chegou na sua casa, saindo do centro espírita. Ele havia acordado cedo naquele dia, foi dar aula para as crianças, professor. Na hora do almoço, almoçou correndo e foi nos correios mandar remédios homeopáticos para várias pessoas que tinham pedido para ele. Pessoas de várias partes do Brasil pediam remédios que ele fazia de graça, homeopáticos, com a ajuda de Bezerra de Menezes, e mandava pelo correio. À tarde, ele voltou para dar mais aulas na escola. À noite, ele foi trabalhar no centro espírita, deu palestra, depois trabalhou no mediúnico. Chegou em casa, foi dormir? Não. Foi preparar mais alguns remédios homeopáticos de pessoas que tinham pedido. E aí, tarde da noite, preparou lá seu velho despertador, não tinha internet, olhou para o relógio, já era 2 da manhã, fez a sua oração e deitou de corpo cansado, mas sabe quando a gente está cansado, mas com o dever cumprido? E ele repousou tranquilo. Quando dormimos, saímos do nosso corpo. Ele sentiu que ele saía do corpo numa velocidade diferente, muito rápido. Quando ele abriu os olhos, ele sabia que não era sonho, ele se viu num grande descampado. Era noite, tudo tranquilo, a luz da lua iluminando, e lindas árvores, e ele foi caminhando, uma paz, sem saber por que estava lá. Quando de repente Eurípides começou a ouvir alguém chorando, barulho de choro de alguém. E ele foi procurar quem chorava, caridoso que ele era por excelência. Foi procurando. Ele passa no meio de algumas árvores, e ele vê um homem sentado lá do outro lado, sentado em cima de uma rocha. E ele foi andando até aquele homem, que chorava muito. E a cada passo que Eurípides dava, ele ia percebendo quem era aquele homem. Ele andava, e ali ele já não tinha mais dúvidas, era Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, nunca contou para ninguém. Tal é a sua humildade. Imagina a gente encontrar Jesus chorando. Normalmente a gente pede algo. E ele se aproximou do Cristo com muita reverência. Senhor, por que tu choras? E Jesus continuou chorando. Senhor, por que tu choras? Por um instante ele pensou que talvez fosse de alegria. Mas ele percebeu que não era. Senhor, por que tu choras? Acaso o Senhor chora porque ainda há muita pessoa no mundo que não conhece a sua mensagem? E Jesus levanta seu rosto humildemente, o olhar dos dois se cruza, e Jesus responde para ele: não, meu filho, eu choro por todos aqueles que já conhecem o meu Evangelho, mas ainda não praticam. Ele se acordou, olhou no relógio, 2:01, o tempo é diferente. Ele sabia que esteve com Jesus. Ele levantou da cama, se vestiu e foi para a periferia de Sacramento cuidar dos doentes. Podemos não ser Chico nem Eurípides, mas somos nós. E Allan Kardec nos convida a sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Que possamos buscar dia a dia sermos melhores. Que possamos dar sentido à nossa vida. Há muitos que se matam porque não tem mais o que fazer. Há muitos que matam para fugir. E nós podemos e devemos viver. Os cristãos davam a vida para Jesus. Nós podemos morrer para Jesus dia a dia. E sermos felizes. Não há alegria maior do que a caridade. Que possamos marchar em uma evolução. E para encerrar a palestra agora, eu prometo encerrar.
Vou tentar recitar o poema inteiro de Castro Alves, ele é lindo. Convido todos a tentarem acompanhar o que ele vai dizendo. O poema chama-se Marchemos e é mais ou menos assim. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz do ver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a rija vigor no malho, pelas fainas do trabalho, enxada fazendo pão, o escopo dos escultores, transformando pedra em flores, em carralhas de eleição. Minha parte preferida é a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos da virtude, em mensageiros da paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais rogar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que se esplendem dentro das trevas mortais. Suas fútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade cujo amor à humanidade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a sepulta. É César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Céline com sua arte, ou Sábio de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia, nas fainas do evolutivo, ter aventuras que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, o universo inteiro ecoa, para frente caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai, marchemos. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.